Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse Mind Player a gente vai falar de um documentário sobre alguém que eu admiro bastante, um grande mentor, as pessoas chamam às vezes de guru, mas a gente vai falar sobre um documentário dele, né, que foi feito estava disponível em várias redes, inclusive o Netflix, que é o Awake. O Awake, na verdade, é um documentário da vida do Yogananda. Eu vou falar pra você sobre esse documentário, sobre alguns aspectos que eu quero falar dentro desse Mind Player. Então vem com a gente que vai ser um Mind Player muito especial. Se você ainda não está inscrito no nosso canal, basta clicar aqui no botão inscreva-se para você receber todas as notificações de vídeo novo, né, de lives que estão no ar. Além disso, qualquer vídeo que pode ter do Mind Player ou mesmo de outra playlist que nós temos aqui dentro do nosso canal, tá bom? Além disso, curta, comente, compartilhe, que é muito importante para a gente fortalecer cada vez mais o canal e também levar isso para mais pessoas. O primeiro aspecto que eu quero falar aqui no Mind Player sobre o Awake do Yogananda. Primeiro, ele estava disponível, né? Não sei se ele está disponível agora nesse exato momento, né, em outras redes, mas é só procurar na internet ou mesmo comprar. No Netflix estava disponível, eu lembro, um tempinho, mas dá uma olhada que vale a pena, tá bom? Se você assistiu, vale muito a pena rever, porque tem alguns conceitos bem legais. Primeiro aspecto é o local da sua missão. No caso de Yogananda, eu vou falar de uma forma bem rápida, bem simples, né, até por causa do tempo, mas tem toda uma história, né, por trás em relação à infância, em relação ao ser escolhido, né, até o mentor dele, o mentor da família dele, falar sobre a vida dele, como iria ser, né, essa busca que ele ia ter ao longo da vida dele. Além disso, como que ia se desenrolar, né? E o que acontece, o local da missão dele, ao invés de ser na Índia, onde ele nasceu, né, vai ser nos Estados Unidos. E aí você percebe isso numa correlação muito direta à forma que você, nesse exato momento, está vivendo sua vida. Muitas das vezes, por causa da sua zona de conforto, que você mesmo construiu em relação a tudo que você está fazendo, você restringe a sua expansão. E aí pode ser tanto por causa dos seus medos, por causa do seu relacionamento, esposa, marido, namorada, então você fica na mesma cidade, às vezes no mesmo país, às vezes é por causa da família, às vezes por causa, às vezes do trabalho, né? Então assim, várias restrições exteriores, e aí no caso você não ouve sua voz interior. No caso de Yogananda aconteceu a mesma coisa, ele teve que sair da Índia para os Estados Unidos, não foi algo que eu posso dizer que foi natural, como sempre é em relação às vezes a alguma coisa que a gente não está acostumado, a gente expandir a nossa zona de conforto exige da gente que a gente faça coisas novas e muitas das vezes a gente não está preparado para isso. E o que acontece na vida do Yogananda é muito em relação a esse aspecto. Então você estava acostumado em viver num país, numa determinada cultura, com a sua família, vamos dizer assim, né? Só que ao mesmo tempo você não nasceu para cumprir uma missão que vai deixar um legado, vamos dizer assim, naquele país. E o que acontece com você é a mesma coisa. Então uma correlação muito direta que a gente pode fazer em relação à sua vida, em relação ao seu progresso, em relação à sua evolução mental, espiritual, emocional, é pensar sobre isso. Será que na verdade o país que você nasceu é o país que você vai cumprir sua missão? Não só em relação ao país, mas em relação ao seu bairro, em relação à sua cidade, em relação às pessoas que você tem agora diretamente convivido. Às vezes não são essas pessoas. Às vezes você é a pessoa certa no lugar errado, né? Começa a pensar sobre isso em relação à sua missão, que vai te esclarecer muitos aspectos e abrir novas oportunidades para a sua vida. O segundo aspecto que eu quero falar, né, dentro do Awake, né, dentro do documentário também, tem a ver com você escolheu, né, você teve que mudar de país, vamos pensar no caso de Yogananda, e mesmo mudando de país, você vai para uma determinada cidade e aquela cidade não vai reconhecer esse seu legado, essa sua missão. E foi o que aconteceu com o Yogananda. A primeira cidade, né, que na verdade vai congregar através até do grupo, né, que ele tinha, né, na época da Índia, lá nos Estados Unidos, é em Boston, né, então perto de Washington ali. E aí o que acontece? Ele vai para Boston, faz palestras para as pessoas, né, nos Estados Unidos. Aquilo é tudo novo, falar de yoga, falar de... isso no começo do século XX, né, ali vamos pensar. E aí no caso a gente pensa em relação às pessoas, a mentalidade que as pessoas tinham em relação a essa congregação, corpo, mente, espírito, né, algo que a gente fala muito aqui dentro dos cursos da Academia da Alquimia da Mente. Se você quer conferir os cursos, ser aluno, como prosperar, como você ter uma mente liberta, você conseguir livrar dos seus medos, parar de viver no passado, basicamente você acessa www.academiadaalquimiadamente.com.br. Tudo junto, né? Você digita
ou mesmo vai ter um link na descrição aqui para você conhecer todos os nossos cursos. Mais de 25 cursos aí para te ajudar no seu autoconhecimento, tá bom? E o do Yogananda foi a mesma coisa que aconteceu. Ele, na verdade, chega em Boston, ele faz um monte de palestra, mas ao mesmo tempo as pessoas não estavam preparadas para ouvir, né? E aí desanima, né? Por exemplo, nossa, o que eu estou fazendo de errado? E aí o que acontece, na verdade, o ouro não estava ali, né? Que a gente chama de costa leste, vamos dizer assim, né? Aqui no vídeo vai ser desse lado, né? Eu acho que o lado direito seu vai ser desse lado, enfim, não sei qual que vai ser seu lado. Mas assim, do seu lado direito, a costa leste e a costa oeste dos Estados Unidos. Então ele vai fazer uma migração, né? Até em relação às pessoas que vão seguir o Yogananda na vida dele, vão também para a costa oeste. O que é a costa oeste? É a Califórnia. Então ele chega em Boston, chega na costa leste, que se a gente pensar em termos de desenvolvimento histórico, é a parte mais antiga de desenvolvimento dos Estados Unidos da América, mas aí ele vai para uma parte mais moderna, vamos dizer assim, onde tem o Vale do Silício atualmente, né, as empresas de tecnologia da informação. Apple, vamos pensar, HP, você tem o Facebook, você tem todas, Twitter, enfim, todas as grandes empresas, YouTube, Google, né? Tudo ali no Vale do Silício. Naquela época não tinha o Vale do Silício do jeito que a gente conhece hoje, mas a Califórnia estava mais preparada para receber essa mensagem. Foi o que aconteceu. Então o Yogananda vai fazer palestras lá na Califórnia, falar sobre yoga, falar sobre o conhecimento dos chakras, falar sobre o desenvolvimento disso, e as pessoas estão o quê? Mais abertas, mais solícitas para receber. Então olha que interessante. Né, o primeiro aspecto foi você sair do país, você chega no outro país, é o segundo agora, e ao mesmo tempo você chega numa cidade, não é naquela cidade, em outra. Então olha como a vida ela é dinâmica, se você está aberto a ouvir, se você está aberto a receber os sinais, e principalmente se você está aberto a crescer, a evoluir, né, você expandir a sua vida, o seu propósito em relação à direção daquilo que você deseja na sua vida. O terceiro aspecto tem a ver com criar algo novo, e principalmente quando a gente pensa em yoga, né, tá, o nome Yogananda, você tem que pensar que vários discípulos, vários seguidores, e além disso, vários alunos dos mesmos mestres na Índia vieram com ele. Né? Então, ele tinha um grupo, né? Um grupo formado por ele. Inclusive, isso vai delimitar algumas coisas que vão acontecer, tanto positivas como negativas. Mas se a gente pensar em criar algo novo, yoga, ensinar isso para as pessoas, era algo novo na época. Né? Então, como que você tem desempenhado na sua vida essa vontade de fazer algo novo, de você às vezes mudar de casa, mudar de cidade, mudar de emprego, mudar suas rotinas diárias, mudar os seus hábitos, mudar o seu peso, mudar a sua leitura, mudar tudo aquilo que você está fazendo. Né? Então, se você não está mudando, você não está seguindo o quê? O princípio do universo, de movimento. Então, presta muita atenção nisso, que pode ser que você seja o seu pior inimigo em relação à sua expansão. E quando a gente está retraindo a nossa expansão, que a gente não está expandindo quem nós somos. Né? E a gente, o quê? É um constante vórtice de crescimento. A gente tem que pensar na abundância. Não é uma abundância que é minha ou só sua, ou mesmo que é para alguns ou para outros. Às vezes as pessoas elas criam falsos dogmas, falsas teorias, até na política, na economia, na sociedade, que são erradas. Né? Não existe algo em relação a mim. A lei do universo vale para todo mundo e não tem adendo, parágrafo, né, que tem na nossa lei, vamos pensar assim, né? A lei do universo é única, não precisa de outras interpretações, ela não precisa ser interpretada, ela é, né? E a lei do movimento, que é o princípio do ritmo, se a gente pensar lá, até no hermetismo, que foi muito consolidado no Antigo Egito, trazendo esses ensinamentos para hoje, a gente percebe isso. Tem pessoas que estão paradas, inertes, não estão fazendo nada e estão reclamando. O que as pessoas elas não estão desenvolvendo a mentalidade rica, não estão desenvolvendo o autoconhecimento. Em contrapartida, tem pessoas que com mentalidade rica, não só de dinheiro, né? A gente tem que pensar que são 5 riquezas: física, mental, espiritual, emocional e material. Se você está expandindo isso nas 5 riquezas, inclusive a gente fala num dos cursos, o método Hércules, que está dentro da Academia da Alquimia da Mente, é só clicar no link da descrição para você saber mais detalhes, né? A gente ensina as 5 riquezas lá. E aí, quando você desenvolve essas riquezas, você percebe que a abundância existe no universo, a prosperidade existe no universo para todo mundo. Só que depende muito mais de você, do seu trabalho, do seu esforço diário. A gente fala muito da palavra consistência, além disso da palavra coerência em relação ao seu coração, a ciência do coração, de expandir a sua vibração, de expandir as suas ondas eletromagnéticas. E a yoga faz muito isso. Eu não sei se você pratica yoga ou praticou, ou quer praticar. Eu sou um praticante de yoga, eu sempre falo para as pessoas, faça yoga. Porque você tem tanto essa parte física do seu corpo, como também a parte espiritual. E você se conectar ao universo de uma forma tão simples, tão linda, tão perfeita, te faz compreender que, nossa, isso me traz, ao invés de apenas me expandir para fora, eu me expando dentro de mim. Né? Então é um pequeno universo dentro de você.
não tem como eu descrever isso, você tem que fazer, tá? Você tem que fazer yoga. Mas aí você percebe, na época que o Yogananda trouxe isso, tinham pessoas abertas a isso. E pode ser no seu caso que você esteja fazendo algo novo, mas as pessoas não entendem. Então preste muita atenção que talvez aquelas pessoas, aqueles seus clientes, ou mesmo os clientes atuais seus, podem não ser seus clientes. Como eu já disse, até vou repetir uma frase, você pode ser a pessoa certa no lugar errado. Aí pode ser na cidade errada, no nicho de mercado errado, no país errado. Né? Presta muita atenção nisso. Às vezes até a linguagem, às vezes não está sendo compreendida por aquelas pessoas, mas tem gente ali que é o seu ouro, a sua missão. Tá ali, tá esperando você chegar para o quê? Expandir. E ali você é considerado um rei. Tem até uma frase de um grande mentor meu que ele fala, esteja num lugar onde você é valorizado, não tolerado. Né? Então, seja valorizado no lugar certo. Ao invés de você ser tolerado, pode ser até um emprego, você está sendo tolerado nesse seu emprego atual, mas você sabe que você quer ser valorizado em um emprego, uma promoção, você conseguir até um emprego novo, né? O quê? De algo que seja valorizado, não fica indo por migalha, às vezes as pessoas vão só por dinheiro, presta muita atenção, o dinheiro é energia, e primeiro para você conseguir aquele emprego você tem que mudar a si mesmo, presta muita atenção que só de a gente compreender isso, e como o Yogananda levou, né, o yoga, isso percebe muito no Awake, né, no documentário, você percebe muito quais são as minúcias, os pequenos detalhes para conseguir o sucesso que ele teve. O quarto aspecto eu vou falar de sucesso e fracasso. A gente fala de terceira dimensão, polaridades, mas ao mesmo tempo em quinta dimensão, que foi a forma que o Yogananda pensou muito, principalmente até pelo o que ele recebeu, né, do Lahiri Mahasaya. Tem, por exemplo, outros mentores que até a gente fala até hoje, né, que aparecem dos Himalaias, descem para a Índia, né, o Babaji, por exemplo. Enfim, você tem que ir mais a fundo, mas tem... No Awake até mostra, né, como que era o quadro, como se fosse um quadro dos sonhos, mas ele tinha vários mestres. Então tinha Krishna, tinha Jesus Cristo, ele tinha o Lahiri Mahasaya, tinha o Babaji, né, que eu me recorde agora são eles, né? Mas assim, tinha como se fossem pessoas que ele valorizava, como se fosse imagem de santos que a gente fala hoje, mas seriam pessoas que ele admirava, né? E você sabe, assim, a gente aqui no Ocidente acha, muito cristão, né? Assim, vamos pensar até por causa da colonização portuguesa, inglesa, né? Nos Estados Unidos, ou mesmo francesa, né? Ali no Caribe, e francesa até na Guiana Francesa aqui, que a gente tem na América do Sul, e espanhola, né, também a parte da Espanha, mas assim, a origem, né, essa influência cristã é muito grande. Na Ásia, de uma forma geral, você tem o budismo, o hinduísmo, o zoroastrismo, isso no Oriente Médio também, né? Você tem o islamismo, enfim, entre outras religiões, o judaísmo, né, você tem, né, os principais religiões mais antigas, vamos dizer assim, né, o confucionismo, você tem o hinduísmo, enfim. Você tem as várias religiões, mas a gente pensa que lá na Ásia existe, e aí no caso você tem que ir lá, né, eu sempre que faço convite, eu já fiz essa viagem, eu volto para lá sempre, porque eu gosto, né, de entender o ser humano, entender como nós, 7,5 bilhões, nós existimos, e o Yogananda faz isso com maestria, e você percebe que vários mestres que nós valorizamos aqui também são valorizados lá, por mais que você não seja de determinada religião, mas a espiritualidade sempre vem em cima, né? E aí, no caso, na história do Yogananda tem muito disso, então você tem que assistir o Awake para entender como que, mesmo que você levando uma coisa nova, o yoga, você com um grupo de pessoas que também te entende, o fracasso também está intrínseco a isso. Então, os desafios diários. Então, tem que pagar aluguel do lugar que eles estavam, tinha que pagar conta, tinha que pagar funcionário. Né? Então, assim, é uma empresa. Né? As pessoas, às vezes, querem tudo de graça, mas tudo que é de graça não é valorizado. E é uma coisa interessante, assim, lembra muito como você está na situação atual em relação à prosperidade. Se você quer tudo de graça, as coisas, talvez você não seja uma pessoa próspera. Porque a prosperidade, na verdade, é uma energia, é um conhecimento que você desenvolve dentro de você. E se você só segura, se só quer para você o quê? Não está passando essa energia para fora. Então, como vamos pensar, uma energia que só absorve, o que acontece? Ela explode. Então você fica muito bravo ou bravo se você não recebe alguma coisa do seu jeito. Então é ego, orgulho, né? Então você tende a ser uma pessoa mais rancorosa, trazer mais as coisas. Inclusive a gente fala até em relação à medicina integrativa, em relação a câncer, tem muito a ver com isso. Você segura, né, uma raiva, um rancor, e aí vai ocasionar em algum órgão, alguma parte do seu corpo, alguma coisa relacionada a isso. E
isso acontece também não só, né, como de uma forma em relação ao grátis, mas em relação ao que aconteceu com o Yogananda. Tinham pessoas que também queriam só grátis, mas como a gente tem que pensar, tudo é empresa, precisa ter lucro para crescer e levar essa palavra para mais pessoas. Né? Aqui, por exemplo, a gente é uma empresa, a Mangabeira Academy é uma empresa, né? A gente tem muita coisa gratuita, mas também precisa o quê? Vender os cursos, como eu falei, da Academia da Alquimia da Mente. É normal. Yogananda, ele enfrentou a mesma coisa, mas mais do que isso, tiveram pessoas que lhe eram muito fiéis. E na verdade, como se tivesse sido uma traição, vamos pensar, de um grande amigo dele, também é o que acontece, né, dentro da vida dele. E aí, no caso, ele tem que superar isso. E é uma situação assim que você não imagina. Uma pessoa que você confia, uma pessoa que você convivia desde criança e na verdade faz uma coisa, então vai no jornal, nossa, faz um fuzuê, e aí as pessoas começam a achar que na verdade aquilo pode até ser um prostíbulo, vamos dizer assim. Então o Yogananda faz sexo com as mulheres, enfim, tem várias coisas que na verdade vão ser entendidas, e às vezes a gente até percebe o poder da mídia em distorcer os fatos reais, né, e também o poder da mídia de trazer alguma coisa real. Hoje o que a gente vê com o poder das redes sociais, quantas pessoas têm criado até canais do YouTube mesmo para informar as pessoas, né? Tem canal do YouTube que informa mais do que a grande mídia, né? Então perceba que isso acontece também na vida dele. E as dificuldades, independente de qual nicho que você trabalhe, nicho de mercado é onde você trabalha, tá? Então, farmacêutica, indústria química, empreendedorismo, né? O ponto tem dificuldade, todo mundo tem problema. E a forma que você tem para resolver isso é o que demonstra se você é uma pessoa focada no resultado, focada na solução, focada na positividade, focada na evolução espiritual, ou você está focada na negatividade, né, no vitimismo, que na verdade isso não é para mim, que na verdade existe alguém que ganha mais do que eu, a culpa é dele, ou mesmo a culpa é dela. Presta muita atenção nisso. Né? As polaridades, a gente está vivendo muito nessa transição aquariana, muito isso. Né? Os excessos em relação à emoção é muito isso. E o Yogananda também vai enfrentar, né, em inglês é to face, vai encarar isso de frente para ele continuar, né? Então não existe um certo e errado ali. Existem, por exemplo, né, o amigo dele que virou uma pessoa que ele perdoou o Yogananda. Assim, a gente tem que entender que as pessoas elas fazem as coisas, mas eles não sabem que estão fazendo do jeito que elas fazem, né? E muitas das vezes, até tem uma frase do Steve Jobs, as pessoas não sabem aquilo que elas querem. E até dentro aqui da Academy a gente estuda muito essa parte da psicologia, né, em relação ao comportamento da mente do consumidor. E a gente percebe, as pessoas não sabem mesmo. Ela fala uma coisa, mas na prática ela faz outra coisa. Que a gente chama na psicologia de dissonância cognitiva. Então perceba muito. Às vezes você está falando uma coisa e está fazendo outra. Né, e aconteceu isso na vida do Yogananda também. As pessoas falaram uma coisa para ele e não cumpriram, né? E tem muita coisa, né? Você tem que assistir o documentário, mas teve muito sucesso. Vários donos de empresa, né? De grandes empresas, milionários, bilionários, ajudaram o Yogananda também a se reerguer, a serem clientes dele, a oferecerem isso, né, para caridade. E a gente percebe o quê? Tudo é progresso, tudo é evolução. Se você está aberto a entender o universo e como que ele pode te ajudar, com certeza o sucesso e o fracasso sempre te levam para frente. E para finalizar, o quinto aspecto tem a ver com o legado dele. E a gente vê isso no documentário de uma forma bem rica, que é o livro, a autobiografia de um yogi, que basicamente narra do começo ao fim, até aquele momento, vamos dizer assim, a vida do Yogananda, tipo como se fosse uma biografia. E aí, no caso, essa autobiografia de um yogi, ele vai narrar vários aspectos. Desde aspectos que ele quase morreu, né? Você vê episódios com o tigre, episódios na Índia mesmo, e depois nos Estados Unidos. E aí você vê o quê? A riqueza de detalhes, a riqueza de fatos, a riqueza daquilo que na verdade é o caminho. Então você também tem uma biografia, você também tem um livro na sua história, mas muitas das vezes você quer ler a vida de outras pessoas, você não quer valorizar a sua vida e as coisas não acontecem do jeito que você gostaria. Presta muita atenção nisso. Eu recomendo demais, né, o livro. Para você ler, para você conhecer a história do Yogananda. Primeiro eu acho que é legal ver o documentário, depois você lê. É só para você, às vezes um elemento visual chama mais atenção, não sei, né? Às vezes depende de pessoa para pessoa, tem gente que gosta de ler o livro, mas faça os dois que com certeza vão ajudar você, inclusive, a esse autoconhecimento, a conhecer você mais de perto, ao seu propósito, principalmente desenvolver sua mente, suas emoções, a sua espiritualidade de uma forma progressiva, para frente. Que você se mantenha para frente, se você mantenha cada vez mais certo daquilo que você está fazendo. E o legado, a gente pensa muito, o que você quer deixar para a humanidade? O que você está fazendo? O que você está plantando hoje para colher amanhã? Isso tem a ver com finanças, tem a ver com emoções,
Tem a ver com o seu desenvolvimento mental, seus pensamentos. Tem a ver com a forma que você trata as outras pessoas, seus relacionamentos íntimos, familiares. E até a sua escolha mesmo, de às vezes você ser mais introspectivo agora, para conseguir realizar os seus projetos. Não dá para agradar todo mundo, com certeza não. Mas você também tem que focar em algo que possa te ajudar até criar renda passiva, por exemplo. Né? Para que você tenha mais, clareza, transparência, principalmente mais, a gente chama de paciência mesmo, né, em relação aos seus investimentos, em relação ao dinheiro, né, principalmente porque é uma das coisas que as pessoas têm mais dificuldades porque elas não treinam a si mesmas, né, então é muito importante. E foque em educação. Yogananda, ele leu muitos livros, ele estudou vários mentores, sempre estava em conexão, meditava bastante, ele fazia o yoga, então presta muita atenção que esse legado até hoje ele tem reverberado em muitas pessoas, reverberou na minha vida, pode reverberar na sua, se já reverberou, né? Então você sabe o que eu estou falando. Então perceba que muitas das coisas que a gente hoje está falando foram plantadas por pessoas que saíram da sua zona de conforto, saíram dos seus países, saíram da sua casa, para o quê? Levar a mensagem para pessoas que às vezes desconheciam, mas o ouro estava ali, né? E às vezes você, por medo, você perde grandes oportunidades na sua vida de fazer algo diferente. Se você gostou desse episódio do Mind Player, curta, comente, compartilha aqui embaixo, com certeza vai ajudar a expandir o nosso canal e além disso expandir essa mensagem sobre esse Mind Player, sobre o Awake, a biografia do Yogananda. Se você não está inscrita ainda no nosso canal, ou mesmo está ouvindo outra mídia, acessa agora youtube.com/Diego Mangabeira Brasil e se inscreve no botão vermelho. Além disso, clique no sininho, né, para você receber as notificações em primeira mão no seu e-mail, em relação ao YouTube, né? Você que manda uma notificação aí para você receber nossos próximos vídeos, tá bom? Agradeço demais a sua contribuição aqui, muita luz e prosperidade para você. Um forte abraço para você. Até mais. Tchau, tchau.